Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos aí, essa bolsinha aí tem questão de... Não, a bolsinha. Bolsinha. Vamos aí, né? Estojo listrado, fala estojo listrado. Então, nosso seminário aqui é sobre a nona série, né, do problemático, né? E assim, eu e o Gustavo, a gente estudou junto aí o texto e acabamos estudando o texto junto, né? E a gente vai discutir aqui os dois, o texto todo. A gente não procura assim dividir muito quem ia fazer parte, qual parte, mas a gente... porque nós pensamos que a Bárbara ia fazer com nós, né? Mas não é você não. Não é você não, é a outra. Não é você não. Então, É mesmo, a Bárbara não fez mais com você? Ela saiu do curso, ela disse que ia trancar a matrícula. então aí ele começa sobre o acontecimento ideal. O que é esse acontecimento ideal, né? Ele está ligado à materialidade da ideia. Isso implica nos nossos corpos íntimos, né? Lembrando sempre que Deleuze está se opondo a Platão, né? Platão era um idealista e ele já leva para o lado da imanência, né? Então, Deleuze, a ideia para ele é temporal, né? Então, peguei um exemplo aqui, bem assim, que eu pude entender foi do texto, né? Um exemplo de um poema, né? No poema dele, você vê aquele poema, nossa, que poema lindo, aquela sensação que eu vivi, mas parece que você já viveu aquela sensação de ter lido aquele poema, aquilo mexeu com você, né? Foi isso que eu pude absorver do texto, né? E o que mais que pode falar da ideia? O interessante do Deleuze que para ele passado, futuro não existe, você só vive o momento mesmo, né? O presente, né? E o que mais que eu posso colocar aqui? Então, ele trata um pouco das singularidades também, né? Como um acontecimento comum nas pessoas, mas com um efeito diferente de absorção ou impacto. Ele coloca... Eu peguei o exemplo aí, de um atentado terrorista, por exemplo. Você marcou aquilo para você, teve um significado, né? Para o Gustavo, por exemplo, para o Rineu, para a Bárbara, já teve outro, né? Foi essa questão que eu pude absorver também do texto, né? O que mais? Pode passar um vídeo se vocês quiserem, né? Tá. Deixa eu me situar aqui. Passa aquele lá, mano. Passa aquele vídeo lá. Pra explicar. Você pegou aqui, vai passar. Então, o que mais que eu vou falar? Então, eu vou começar pelo que eu falo do problemático para Deleuze. O que é o problemático para Deleuze? Eu peguei bem um exemplo aí que ele deu do problemático, a questão da matemática, por exemplo, da equação matemática. Aquilo ali para mim, cara, foi o que eu entendi do texto, né? A equação. Você monta aquela equação, você chega naquele arco e todo mundo vai saber, poxa, se eu fizer aquele cálculo, eu vou chegar naquele raio de 40 e tal. E ele fala você sai da subjetividade, né? Isso que é a questão dele. Ele trabalha a subjetividade e a objetividade, né? Então essa é a questão que ele trabalha mais, né? Deixa eu ver mais aqui que ele colocou. Ele coloca o problema como uma solução objetiva. Ele nunca vai deixar de existir como uma ideia de solução. Ele coloca o problemático como uma categoria objetiva do conhecimento. O problemático para ele qualifica com precisão a objetividade das pessoas. Agora, se o Gustavo quiser comentar um pouco mais. Então, o que o Antônio estava querendo dizer é que eu falei para você colocar o vídeo, mano. Esses conjuntos de singularidades que ele fala é o próprio evento, acontecimento.
minha tradução aqui, ele fala evenement ideal, acontecimento ideal. Esse acontecimento ideal, ele é interessante que ele fala muito ideal, né? Ele fala objetividade ideal, objetividade ideal. Parece um ataque sempre a Platão. É muito legal, mas tipo, esse objeto ideal que ele fala é o aqui, o agora. Eu gosto de chamar de presente vivo, que é um momento indevido, entendeu? É um momento sempre indevido nos corpos. Não é esse daí não. Esqueceu? Tá na minha frente, cara. Tá muda. Não era a minha intenção, né? Vou agora falar de conjuntos que representam determinados acontecimentos que resultam de uma experiência aleatória. Nós estamos para iniciar o tema das probabilidades, onde a pergunta típica é: calcula a probabilidade de acontecer alguma coisa, não é? E portanto, para acontecer alguma coisa terá de se realizar uma experiência, a chamada então experiência aleatória. Bom, eu estou a falar destes termos todos, que são termos já dados em anos anteriores, mas que eu vou agora aqui relembrar e mostrar como se escrevem e algumas operações básicas entre eles que são importantes agora para iniciar o capítulo das probabilidades, ok? Eu então vou falar de uma questão de notação primeiro. Eu vou então passar à simbologia e vou dizer, antes de mais, as letras que poderão representar um determinado universo, um espaço de resultados. Reparem que então será sempre realizada uma experiência, em princípio uma experiência aleatória, que é aquela experiência da qual nós não conhecemos o resultado final antes de a realizar. Só aqui é que o estudo das probabilidades faz sentido, não é? E para representar o espaço de resultados, ou seja, tudo o que pode acontecer naquela experiência, poderemos utilizar qualquer uma destas letras. Eu vou então aqui dar um exemplo, vou definir aqui um espaço de resultados qualquer, portanto, neste caso vou inventar o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Portanto, este é então um espaço de resultados que eu aqui defini associado a uma determinada experiência aleatória. Por exemplo, como eu defini 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser o lançamento de um dado, poderia ser, não é? Mas pode ser também outra experiência qualquer. Não interessa agora a experiência. O que interessa é que eu defini aqui um espaço de resultados para me ajudar agora no resto da apresentação. Eu relembro também que o espaço de resultados não tem que ser números, ok? Podem ser cores, por exemplo, amarelo, vermelho, depende da experiência, não é? Bom, então o espaço de resultados representa-se por uma destas letras. Já quanto aos conjuntos que representarão acontecimentos, ou seja, os acontecimentos e conjuntos representam-se por letras maiúsculas, ok? Eu desde já deixo aqui uma dica. Por exemplo, se estivermos num exercício onde quero calcular a probabilidade de ser mulher, por exemplo, se calhar para definir este acontecimento, ser mulher, eu utilizo um M maiúsculo, porque me identifico logo com o acontecimento, não é? M de mulher. E poderemos utilizar estas letras que mais... O Deleuze, ele fala que esse acontecimento, esse conjunto de acontecimentos é o problemático. É o problemático no sentido de... ele traz... É como se ele trazesse o mundo inteligível de Platão e colocasse no espaço... espaço do mundo sensível, transformando ele em problemático. É uma crítica, mano. É como se fosse uma crítica mesmo. É isso que eu senti nesse livro, mano. Como se ele transformasse o mundo inteligível em problemático. Tipo, porque ele fala que essas singularidades estão no campo da neutralidade. Isso significa que são... Ele fala aconceitual, né? Individual, talvez. São individuais a cada um. Porque, por exemplo, eu posso sentir uma coisa
de forma diferente da sua. Por exemplo, também eu posso sentir amor, né? Mas, tipo, você pode sentir amor também na sua singularidade, no seu tempo e espaço, mano. Então, tipo, você pode sentir amor no seu tempo e espaço, de forma diferente, entendeu? E isso envolve também um conjunto de acontecimentos, que ele vai chamar de história. Ele coloca aqui também que a questão da subjetividade, você ter abandonar, você é empirista, né? Você tem o empirismo, né? Uhum. E aqui, ó, nesse cara aqui falando sobre probabilidades, isso que ele tá falando, mano, é o devir, corpus in deviris, não é? É corpus in deviris. Então, eu cheguei tipo a uma conclusão. Por exemplo, o Sidney, ele me apresentou outro dia História Embrulhada. Ele foi me apresentar a História Embrulhada. E eu pensei, tipo, Zenão de Sítio, ele usou... Não, Zenão de Leia. Sítio é outra, histórico. Zenão de Eleia, ele apresentou o paradoxo de uma forma. Ele tinha um objetivo diferente. Ou seja, singularidade diferente. Tipo, um objetivo diferente. Filosofia faz o conceito, né? Ele tinha um objetivo diferente. Deleuze, ele tem um outro objetivo. Tipo, então, eu sinto que o objetivo dele seria o aqui, o agora, esse presente vivo, né? E a solução que ele trabalha, instância-solução, instância-problema. O problema nunca é resolvido. A solução sempre passa se rastejando de alguma forma, tipo, como se tivesse, como se isso aqui fosse o problema aqui, e tipo, a solução tentasse forçar caminho e tipo, fosse rastejando assim, tipo, o problema persiste, entendeu? Continua. Então... Escreve o que é o que é. O que é? O círculo é o quê? Escreve o que é o círculo. Escreve o que é problema e a solução. Então, como é que funciona a parada aí? Então, a solução, ela passa se rastejando por cima do problema. Mas o problema ainda persiste. Tipo, persiste na superfície das coisas. Porque o problema e acontecimento é a mesma coisa. É interessante o exemplo da própria equação que ele deu, da equação matemática. Você sabe resolver o problema, mas aquele problema vai sempre existir. Ele tem uma forma de você, todo mundo sabe, eu vou chegar àquela fórmula, aquela exatidão, porque me deram esse espaço que eu vou calcular ali R1 mais R2, que vai dar R4. Ninguém, todo mundo vai concordar porque já foi definido isso. Mas o problema está ali ainda, aquele problema ainda existe ali ainda. Por isso que ele colocou, né? O que mais? Acabou, tem mais. Peraí. Eu deixei ele combater um pouco mais e depois eu tiro a pergunta. Pode dar um exemplo. Não, depois, deixa ele combater lá. Apresenta aí pra nós. Vai, pode sair, tá legal. Já terminou o que vocês tinham preparado? Não, acho que tem mais alguma coisa que fala do acontecimento ideal. É que eu fui fazendo por parte aqui, eu acabei estudando a mesma parte que ele também. Às vezes é bastante parte juntas. Então aí, que eu pude entender também, que ele trata também então essa aí remeteu também ao Paul Ricoeur, cara, que é o excesso de significação das coisas, né? Isso é muito interessante. E
essa questão que ele trabalha, né, do acontecimento ideal, essa significação. E o que mais? É o efeito, né? Tipo, no segundo paradoxo ele fala assim sobre a causa e o efeito nos estoicos, certo? Esses conjuntos de singularidades têm a ver com a causa em nós mesmos. Tipo, e o acontecimento, tipo, juntando todas essas singularidades, é o acontecimento, né? Esse acontecimento é o efeito, mano. É como se... imagina... Como se tivesse... Nós aqui estamos falando de filosofia, tipo, estamos falando de Deleuze. Mas na outra sala tá falando de, sei lá, computação. Aí em outro lugar o cara, sei lá, sofreu algum acidente, não sei. E em outro lugar alguém tá tendo um filho. Entendeu? Tipo, e tudo acontecendo no mesmo espaço, no mesmo esse universo, entendeu? Entra Spinoza também, mas é tipo como se for, mas com objetivo diferente, assim, tipo na sua singularidade. É meio louco isso. Vou dar o exemplo também aqui do filósofo neoplatônico, né, Proclus, né? Ele define o problema pelos acontecimentos que afetam uma matéria lógica. E ele dá esse exemplo assim, contrariando a lógica aristotélica também. Que tipo, lógica 2 mais 2. Então, eu coloquei, enquanto a teoria é uma essência, o acontecimento por si mesmo é o problema e problematizante. Interessante. O que mais? Engraçado que o ele, né, tá sempre atrelado assim ao presente no Deleuze. Pensa bem, como os franceses têm muito isso, mano. Tipo, Sartre, Descartes, Deleuze. Eu tô pensando nisso, mas eu não sei se... Mas eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Eu só, pensei nisso enquanto eu tava lendo. Como é que você sabe? O que você falou aí? Fala de novo aí. Não, é que, eu pensei, eu não sei se está certo, mas eu pensei que, enquanto eu estava lendo Deleuze, eu pensei assim que o eu, a volta a si mesmo, e ao diferente, pensar de indiferente e si mesmo, tem muito a ver com os franceses, assim, eu penso no Descartes, no Sartre, no Deleuze. Bom, o que mais, Gustavo? Bom, eu entendi isso, né, cara? Essa questão aí, pelo que eu li do texto, assim, que eu pude entender das singularidades aí do acontecimento, é isso, né? Porque o acontecimento pode ser para todo mundo igual, mas você vai absorver de uma maneira diferente, né? E o que Deleuze fala é que muitas vezes nós somos, a maioria das vezes, né, somos muito subjetivos, né? A gente aceita tudo, né? E a gente não quer contrariar, por exemplo, que 2 mais 2 é 6, por exemplo. Você não quer se contrariar, né? Ele acha que a pessoa não quer se contrariar. É isso que eu pude entender, né? 2 sentidos, né? Dos sentidos. É o simulacro. Você não se contraria. A contradição para ele... Eu tava pensando numa possível, relação entre o simulacro e o evento. Mas você se contraria? Hã? Você se contraria? Sim. Se você pensar, no movimento dos corpos. Mas poucas pessoas se contrariam. E às vezes é bom você se contrariar você mesmo, porque você está vendo, você está se enxergando você. Então eu acho que você tem que se contrariar, na minha opinião, que eu pude entender, ele está falando isso, né?
Você pensa assim no movimento dos corpos. É mais fácil você ficar na zona de conforto, né? Então, a zona de conforto é bom para todo mundo, né? Se você ficar na sua zona de conforto já te incomoda. O limite com o espaço entre a tartaruga. Vamos apresentar, começa de novo, por favor. Limites matemáticos. Em termos matemáticos, seria dizer que o limite com o espaço entre a tartaruga e Aquiles, tendendo a zero do espaço de Aquiles, é a tartaruga. Ou seja, tem que lembrar que ele é discípulo de Parmênides, tá? Então, ele está usando o paradoxo dentro das ideias de Parmênides. Zenão, você perguntou sobre Cadê a Zenão. tartaruga e o... Peraí. Do espaço de Aquiles é a tartaruga. Ou seja, ele virtualmente alcança a tartaruga. Eles estão numa corrida. Entendeu? Eles estão numa corrida. E, virtualmente ele teria que alcançar, na verdade. Mas nessa linha de raciocínio, não importa quanto tempo se passe, Aquiles nunca alcançará a tartaruga, nem portanto poderá ultrapassá-la. Porque, tipo, ele trabalha com noção de que o espaço está inalcançado, né? Tipo, tá parado. Ser e não ser. Ser e não ser. Então, é como se, tipo, eu desse um passo, aí a tartaruga já deu entendeu? Já está em espaço diferente, entendeu? Então, nunca é ultrapassável, sempre. Em termos matemáticos, seria dizer que o limite com o espaço entre a tartaruga e Aquiles, tendendo a zero do espaço de Aquiles, é a tartaruga. Ou seja, ele virtualmente alcança a tartaruga, mas nessa linha de raciocínio, não importa quanto tempo se passe, Aquiles nunca alcançará a tartaruga, nem, portanto, poderá ultrapassá-la. Esse paradoxo vale-se fortemente do conceito de referencial, dada uma corrida somente de Aquiles, sem estar contra ninguém. O seu movimento é ilimitado. É como se ele estivesse trabalhando com o infinito do espaço. Só que esse ser que Zenão trabalha em Deleuze eu acho que não existe. É o oposto, entendeu? Eu só citei Zenão assim como um exemplo assim de tipo de vontade, entendeu? De tipo querer dizer singularidades diferentes, entendeu? Conjuntos de singularidades não se referem só a objetos, mas também a pessoas, indivíduos. São paradoxos contra o movimento, né? Desenha aí. Desenha a tartaruga e o Aquiles aí. Desenha uma reta tartaruga e o Aquiles. Aqui está o Aquiles. Não quero desenhar. Aqui é... Emagreceu. Passa uma anta. Quando Aquiles atingir aqui, Mas esse é outro cara. Quando Aquiles atingir aqui, ó, a tartaruga vai estar aqui. Lá você vai estar à frente? Vai estar à frente. Porque, tipo... Liga, faz um arco entre o primeiro 1 e 1. O primeiro tartaruga, o primeiro Aquiles. Põe 1 no primeiro Aquiles, 1 na primeira tartaruga. E aí liga os dois pontos, os dois 1s. Isso. Agora põe 2 no segundo Aquiles e 2 na outra tartaruga. Faz um risco no chão, embaixo do Aquiles e embaixo da tartaruga. Risco? Não, pode ser. É só assim, reta assim, ó. Peraí. Assim, corta a reta. É contra o movimento.
Ele sempre vai dar um O que passo. simplesmente a tartaruga se movimenta também. Então é contra o movimento do tempo. Vai fazendo assim, ó. Dá um Aquiles aqui e a tartaruga aqui. Quando aqui estiver aqui, a tartaruga está aqui também. Eles vão. Interessante. Tartaruga anda devagar. Então, esse é o paradoxo. Ela sempre vai estar à frente, mesmo sendo devagar. Lógico. Pela lógica, ela vem. Você acaba acompanhando o espaço dela. O espaço dela. Talvez o que ela já andou, ele ficava andando. É porque, tipo, os números seriam infinitos, né? Então, tipo, passa de 0 aqui, tipo, seria milímetros depois. Ninguém, porque ninguém percorreu espaço nenhum. Só tem um ser aqui mesmo. É um infinito. Não tem diferença de espaço. É como se, sei lá, o mundo movimentasse aí ao invés de a gente movimentar. Eu não sei dizer se o mundo está movimentando aqui também. Isso já. Eu acho que o mundo não está se movimentando. Porque se ela está vindo para cá e ele passa dela, se ela virar para o outro lado, ela não vai estar. Porque a questão é o referencial. Estava escrito aí que tipo, esse paradoxo é a questão da referência, de onde você está partindo de referência. Porque se está indo para um lado e para aquele lado, e ela vira para outro lado, ela está em primeiro, porque o referencial dela é outro. É uma corrida, né? Aí se ela virar, ela vai. Ela tá deixando ele vencer. Não, porque, por exemplo, se ela virar para o outro lado, quanto mais ele está correndo, mais ele está ficando longe dela. Aí seria uma resposta que Deleuze daria. É o que o Lewis Carroll faria nessa resposta. Que louco. Saltar duas tartarugas, você não consegue. Primeiro eu queria te dar parabéns, eu te acho muito inteligente, eu gostei da sua explicação. Você também, muito legal. Deixa eu te falar, eu queria saber, dentro do capítulo de vocês, se você acha que dá para aproximar, até onde dá para aproximar com a fenomenologia? Fenomenologia? Eu acho que dá para aproximar, talvez, porque talvez se você pensar que o conjunto de singularidades é neutro, você pensa assim que, tipo, na neutralidade dos eventos, que é, tipo, eu tô com o livro aí, peraí, ó. Cada um. Conjunto de singularidades. Então, Tem um ali, ó. Estou usando de apoio. você tá usando. Não. Gabriel. Gabriel. Era o Gustavo, Você poderia também falar um pouco de novo sobre a questão do evento, quem é causa e quem que é efeito? Efeito? Então, Primeira minha, vai. Dela. Depois você pergunta, depois você... é que vem tudo ao mesmo tempo. Você só respira, caralho. Então, ó, a singularidade é essencialmente pré-individual, não pessoal, aconceitual. Ela é completamente indiferente ao individual e ao coletivo, ao pessoal e ao impessoal, ao particular e ao geral. E as suas oposições, ela é neutra. Em compensação, não é ordinária. O ponto singular se opõe ao ordinário. Ele está falando mais ou menos assim, tipo, pela forma que eu entendi, vou dizer que ele falou. Ele está falando que a singularidade, ela é entendida por cada um de uma forma, entendeu? A forma que eu falei antes. Acontecimento. Com indivíduos de... Muito por por exemplo, muito por Ricardo. Um animal vai entender, um gato vai entender diferente de você um acontecimento, um evento. E eu vou entender diferente de você também, um evento também. E isso é tipo, isso é neutralidade, entendeu? Isso é neutralidade. Porque não faz parte da dimensão da designação, da manifestação ou da significação, ou seja, não faz parte da linguagem.
Aqui ele está trabalhando sobre hã? É só fenômeno. Ele está trabalhando só sobre os acontecimentos. Muito legal. E o Pavan, essa sua questão aí é igual a questão do poema. Você pega um poema do Castro Alves, por exemplo. Você fala, nossa, que poema lindo. Mas acho que eu já vivi isso, já vivi isso. Então é tipo uma sensação do acontecimento. Foi isso mais ou menos que você perguntou. Não sei se responde aqui você. E a sua pergunta era do efeito da causa. A causa, tem a ver com as singularidades, né? Pelo que eu entendi. E o efeito tem a ver com o acontecimento. Quando você junta todas essas singularidades, acontece o evento também, né? Tem um evento. Então, esse presente, tá ligado? As coisas que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Quem vai trabalhar muito causa e efeito é a física, né? Causa e efeito, né? A ciência física, né? A causa e efeito, né? Então já está partindo para subjetividade, né? Só que a física ela trabalha muito uma ciência subjetiva, né? Só que a física, quando ela fala de causa e efeito, ela está trabalhando assim, não parece ser uma lógica assim. É porque o paradoxo que ele fala vai sempre em dois sentidos. Nós vimos bastante aqui, né? E a física não faz isso, mano. Depende. Não tem esse tipo de linguagem. Por que depende? Só a física quântica. Física quântica tem esse tipo de linguagem. Não, eu coloquei assim a questão da física porque sem explicação nenhuma. Os caras não têm. Interessante. Poxa, me leva a pensar assim no material, por exemplo, cara. Você pega, uma madeira, sabe? A madeira ali, ela tá daquela maneira e você vai olhar ali, daqui a pouco vai sair uma estante, por exemplo, um guarda-roupa. Então a física está trabalhando nesse sentido também, se você for analisar. Se você pensar o futuro sempre, né? Exatamente. Entendeu? Mas não é a linguagem que ele trabalha, cara. Não é a linguagem. Também não pode ser, mas eu tô querendo tentar fazer uma. Mas não é, mano. Não é. A física e o paradoxo aqui de Deleuze, assim, não dá pra fazer uma ligação direito. Não, porque até então a física é muito subjetiva também. Subjetiva. É uma coisa assim de Descartes, entendeu? Tá indo longe. Você tá indo longe. É isso aí, pessoal. Valeu. Foi mínimo interessante, né? Vocês dois.